Graça e paz a todos vocês. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 119, o versículo 70 da palavra de Deus, que diz o seguinte: O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Estamos fazendo a nossa leitura, acompanhada deste livro de Elben Len César, Um Ano com Salmos. Hoje nós vamos pensar sobre o título Eu, porém. Interessante que quando nós lemos a palavra de Deus lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, por 6 vezes lá a partir do Sermão do Monte, nós vemos o Senhor Jesus dizer esta expressão: eu, porém, vos digo. Eu, porém. Interessante isso porque desde que Jesus usou esta expressão, nós podemos ver como ela é importante para a definição da nossa pessoa. Porque enquanto que os fariseus estavam usando a lei, os fariseus e os escribas, para dar uma interpretação rasa, Jesus, ele ia muito mais além, ele fazia uma interpretação profunda, porque enquanto que os fariseus e os escribas focalizavam, por exemplo, no ato do homicídio, do adultério e da vingança, de uma forma diferente de Jesus, Jesus tratava esses 3 mandamentos de uma maneira diferente. Porque a lei, ela proibia, tanto o homicídio consumado como o pecado anterior. Qual é o pecado anterior ao homicídio? É a ira. Então Jesus tratava isso, enquanto os escribas tratavam apenas o homicídio consumado, Jesus mostrava para eles que o mais importante era tratar o pecado anterior, no caso, a ira. Enquanto que os escribas tratavam o pecado do adultério consumado, que a lei proibia, Jesus mostrava para eles que o pecado anterior ao adultério consumado também era proibido. No caso, o olhar lascivo. Então, Jesus tratava, e por isso Jesus falava: eu, porém, vos digo que aquele que olhar para a mulher com desejo já cometeu adultério com ela. Enquanto que os escribas tratavam a vingança consumada de forma que proibia a lei, que de fato proibia, Jesus mostrava para eles que o pecado anterior à vingança consumada também era proibido pela lei. E qual era esse pecado? A ausência de perdão. Então, queridos, quando nós vemos aqui o salmista dizer: eu, porém, tem um significado muito grande, porque ele fala: o coração deles é insensível, mas eu, porém, tenho prazer na tua lei. Enquanto alguns querem tratar apenas aquilo que já foi consumado, eu, porém, tenho que tratar o pecado anterior. Ao invés de eu tratar só o homicídio consumado, por que eu não trato a ira que antecedeu ao homicídio? Por que eu não trato o olhar lascivo que antecede ao adultério? Por que eu não trato a ausência de perdão que antecede a vingança? Enquanto as pessoas de cabeça dura, de dura cerviz, não conseguem obedecer a Deus, não conseguem ter prazer na lei do Senhor, o salmista fala: eu, porém, sou diferente. Sabe por quê? Lá no Salmos 1, no Salmo 1, versículos 1 e 2, o salmista
ele não segue os conselhos dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O seu prazer, sua satisfação está na lei do Senhor. Por isso ele fala aqui: eu, porém, tenho prazer na tua lei. Queridos, não seja de dura serviço, mas ouve a voz do Senhor. É melhor tratar aquilo que vem antes de ser consumado. Se alguém te fez algum mal, libere perdão, porque a ausência de perdão antecede a vingança. Se o inimigo coloca desejos libidinosos antes de você, trate isso, porque isso antecede ao adultério. Trate a ira, para que não cometa mal contra o teu próximo. Que o seu prazer esteja firmado na lei do Senhor. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Deus, por mais um dia maravilhoso na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha, obrigado pelo vento que sopra, obrigado pelo alimento, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela água que sacia a nossa sede. Pai, quero, Deus, lhe agradecer pela vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa, Deus, estar com cada um deles. Senhor, eu quero também, ó Deus, agradecer pela vida dos meus irmãos pastores que conduzem o rebanho do Senhor. Quero agradecer-te também pelos meus colegas de trabalho. Quero agradecer pela minha igreja, Senhor. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles, ó Pai. Senhor, aproveito esta oração para colocar diante da tua presença a vida dessas pessoas que estão vivendo, ó Deus, momentos de dificuldade. Talvez, ó Deus, vivendo momentos onde o inimigo tem falado para eles para que eles se vinguem daqueles que lhe fizeram mal, que retribuam o mal com o mal, ó Deus. Mas eu quero colocar essas pessoas diante da tua presença e pedir que o Senhor trate esses corações, para que eles possam dizer, assim como disse o salmista: eu, porém, tenho prazer na tua lei. Senhor, dá sabedoria a essas pessoas. Não permita, Senhor, que eles consumam o pecado, mas que eles tratem com liberação de perdão, que eles tratam, ó Deus, com mansidão ao invés de ira. Ó Senhor, abençoa as pessoas que estão vivendo um momento de tristeza também, momento de luto, porque perdeu alguém que ama. Senhor, não deixe que as pessoas percam a paz, percam a esperança, percam, ó Deus, o prazer em servir ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Cuida de nós. Eu oro e agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que você possa dizer, como disse o salmista: eu, porém, tenho prazer na tua lei. Que os teus caminhos estejam sempre firmados na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.